aqui para mais um episódio do Entre Latidos. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Rafa do Meu Cão Companheiro, como sempre aqui com a gente, a Luna e a Isis, que vocês já conhecem. E hoje o bate-papo, a gente vai continuar o que a gente estava falando no último episódio, né? A gente comentou da chegada de um filhote em casa. E hoje a gente vai falar sobre a chegada de um cãozinho adulto, Rafa. Legal. Né? Então, quando a pessoa adota um cachorrinho que já é adulto, né? O que fazer com esse cachorrinho? Porque eu acho que ele deve vir com uma carga diferente, vamos dizer assim, né? De uma família anterior ou morava na rua. Como é que funciona isso? Então, eu gosto de falar que a gente tem que levar em consideração um bloco de aprendizagem até o exato momento que ele chegou conosco, né? Então, esse bloco de aprendizagem pode envolver várias coisas, né? Então, eu vou dar o exemplo mais comum, que são dos cachorros que são adotados de abrigo, né? Levando em consideração que nós não conhecemos nada da vida dele e que ele está num abrigo, é muito provável que ele passou por determinados traumas, né? Então, até chegar nesse abrigo, né? Isso. Então, o que acontece é o seguinte: a gente também não pode levar ao pé da letra a palavra trauma, levar num sentido mais amplo da palavra. Então, por exemplo, assim, passou fome, não teve num determinado momento um abrigo. Às vezes até maus tratos também, né? Sim, às vezes pode ter apanhado, ou às vezes só os passa fora, né? Sai pra lá, coisa e tal. Isso vai gerando uma série de aprendizagens, né? A gente não pode desacreditar que isso não aconteceu, né? Realmente aconteceu, e o cachorro vai carregar justamente essa carga da qual você falou para aquele exato momento onde ele chega na nossa residência, né? Então, por esse motivo, é muito mais fácil nós anteciparmos um pouco as questões, ou seja, organizar já sabendo que vai chegar um cachorro em casa. Então já deixa mais uma vez, é como se fosse do filhote. Deixa o cantinho que ele vai dormir certinho. Potinho de água. Potinho de comida. Já providencia alguns brinquedos, né? Algumas coisas novas. E quando o cachorro chegar, ao invés de ofertar todo o ambiente para ele, se tiver um ambiente externo tudo bem, mas se for só ambiente interno, não ofertar todo o ambiente para ele, deixar com que ele vá aos poucos demonstrando o que ele é, né? Como que ele reage, como que ele faz as coisas, para daí sim, em cima de saber um histórico mínimo, 3, 4, 5 dias ali, como que ele reage, é que você começa um processo de educação e reeducação desse animal. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você falou não ofertar tudo, você está querendo dizer com relação aos ambientes da casa? Tipo, chegar com esse cãozinho na coleira, mostrar para ele cada ambiente da casa, por ser uma novidade, ou deixar ele explorar o ambiente, e daí assim você vai observando o comportamento dele, né? Isso. E daí conhecendo melhor, né? Qual que é, não é nem personalidade, né? Na verdade, quais são os traumas que esse cãozinho vê. Isso. Vou dar um exemplo concreto disso, né? Já cheguei em residências onde o cachorro ele se intocou no meio de móveis e não tinha ninguém que fizesse ele sair de lá, né? Porque ficou muito agressivo. Então, o que acontece? Há um bloco de aprendizagem, ele provavelmente já tinha vivenciado uma situação igual àquela, e como ele estava passando por uma situação que naquele momento ele apresentava muito medo, ele estava avançando porque ele não queria que ninguém chegasse perto, né? Então é justamente isso. Foi chego o cachorro em casa, super festa, super alegria, já liberaram ele, teve esse problema, né? O que muitas vezes pode levar justamente à devolução do animal. Isso eu acho péssimo, né? Porque aí o que acontece, eu acho que é mais um trauma ainda, né? Então, acho que quando você pega, né, quando você adota um cachorrinho que vem de um abrigo, você já tem que estar ciente de que ele realmente vai apresentar algumas questões, né? E você tem que ter uma paciência para poder educá-lo, para poder, principalmente nesse início, porque, claro, embora ele seja adulto, tem jeito, né? Ele tem como realmente melhorar o comportamento. Existem os bônus e os ônus, né? De você adotar um cachorro de rua, ou um cachorro abandonado, ou um cachorro adulto, né? Fato é que a tendência é que eles sejam super
safos, né, inteligentes, a tendência é que você não tenha tantos problemas com relação à eliminação errática, xixi, cocô fora do lugar, mas os ônus são justamente isso, pode ter alguns traumas, algumas coisas assim, diminui-se a questão de roição, então tem vantagens e desvantagens, né? Tudo se enquadra justamente no perfil da família, isso que é o que deve ser observado, né? E em um outro caso também, que pode ser os animais que não são de abrigos, que não foram abandonados, esse tipo de situação, estavam com uma outra família e que daí, por algum motivo ou outro, precisam doar, né? Vão viajar para fora do país, tiveram algum problema financeiro, enfim, não... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Rafa, desculpa te interromper. Para mim não tem desculpa, tá? De passar para frente cachorro ou de doar. Cachorro é parte da família, é um membro da família, né? Então, mais uma vez, quando você for comprar ou adotar o seu cãozinho, pensa bem se você vai ter condições realmente de ficar com ele. Tanto condições financeiras quanto psicológicas mesmo de ter, porque é um filho. Isso. Né? Então, desculpa, isso, pode... Não, isso. Então, o que acontece? A gente tem que pensar nesses fatores e lembrar que nossa vida ela é dinâmica, né? Ela se transforma, coisa e tal, então às vezes não vale muito a pena você só porque em um determinado momento da vida você vê a possibilidade de ter um cachorro, se empolga, né? Se empolga e vai lá e pega e vai fazendo. Já vi pessoas pegando ao invés de 5 ao mesmo tempo. Então, umas coisas meio malucas. Mas de qualquer maneira... Voltando lá, né? Que a gente tava falando desse cachorrinho que a família, né, ele não veio de um abrigo, ele veio de uma família. Isso, exatamente. Então, ele já vem de uma família. Fato é, se você resolve adotar esse cachorro, senta com a família, pergunta quais são as questões que aquele cachorro legal. Já apresentou, Legal. faz um apanhado geral de como que ele funciona, para que você apresente num primeiro momento essa questão ambiental para ele e um movimento muito mais próximo do que ele já conhece, e depois, à medida do passar do tempo, você vai adequando a sua realidade, né? Para que você gere menos estresse nessa mudança com relação a este animal, né? Então é uma possibilidade, né? Principalmente quando vem dessa adoção que ela é bem direcionada, né? A gente sabe que ele estava lá, então nós estamos pegando ele por determinados motivos. Existem outras questões que a gente pode fazer esse levantamento, né? Não é aquela coisa abrupta, né? Chega lá, pega e vai, vira as costas e vai embora, né? Eu ia até comentar que às vezes quando vem de família, às vezes é bom fazer uma adaptação, né? Sabe que sei lá, vai vir para casa em tal dia, né? Começa a pegar uns dias, fica umas horas, devolve, né? Igual criança na escolinha. Isso, exatamente. Tudo isso vai impactar na questão de estresse gerado pela mudança do ambiente. Se você vai aos poucos, né? Isso poderia ser considerado um processo chamado de dessensibilização, né? Se você vai aos poucos trabalhando o animal, você já tem uma possibilidade muito maior de ter êxito naquilo que você quer e não gerar nenhum tipo de problema com relação à estruturação inicial dessa relação. Não sei se foi claro. Sim. Mas assim, em termos práticos, então, voltando, né, a falar assim, quando o cachorrinho chegou, você percebeu que ele tem alguns traumas, o que a gente pode fazer efetivamente com relação ao comportamento, né, e pra gente não ter tanto, acho que um problema, não sofrer tanto também, né? O que acontece é o seguinte, a gente sempre tem que, primeiro, né, você vai passar por um período de observação do animal, avaliar, tipo, por exemplo, você falou muito alto, o animal ele expressa muito medo, ou seja, recolhe o corpo, o rabinho, fica com a orelhinha baixa. Ele dá alguns sinais. Ele vai dando esses sinais, a gente vai tirando essas possibilidades. Então, por exemplo, de ficar falando muito alto com ele, falando muito não, dando aqueles chios, né, ralhando com o animal, porque o que acontece? A gente só vai colocar ele a todo momento em mal-estar, né? E não é essa a ideia quando a gente faz a construção de uma relação com o cão, né? Então essas observações. Então se eu der uma ralhada, o animal apresenta aquilo, eu vou parar de dar uma ralhada e vou começar a pensar por que eu tive que ralhar com ele. Porque ele foi lá e pegou meu tênis. Então uma das possibilidades ou deixa o meu quarto fechado ou os tênis mais em cima. Enfim, você busca dentro do manejo
não ofertar a possibilidade dos erros. Entendi. É muito mais fácil você não ofertar possibilidade de erros do que você tentar corrigir um animal que sofreu determinado trauma. Né? Então tomar muito cuidado com isso, com essas questões correlacionadas a eu preciso corrigir, eu preciso fazer, tenho que dar uma puniçãozinha, eu tenho que pegar um sprayzinho. Isso só destrói a reconstrução emocional desse animal no novo ambiente. Então só piora a situação. Só piora a situação. Isso. Na verdade, assim, você vai, ao invés de ter um animal que é espontâneo, feliz, que tem uma vivacidade individualizada, que justamente isso traz alegria para a família, você vai ter um animal robotizado que ele não vai fazer um bando de coisas e, por consequência, não vai ter vontade de fazer essas coisas, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Primeiramente, num reequilíbrio emocional, né? E por conta disso não ficar dando bronca, e para não dar bronca adequar o ambiente do que você tentar no primeiro momento corrigir, punir, coisa e tal. Então correções podem acontecer, mas depois que essa estrutura emocional estiver melhorada, depois que a qualidade de vida e o bem-estar desse animal estiver legal, aí você pode pensar em algumas coisas nesse sentido, mas aí é uma questão. Você não vai ver uma vantagem em corrigir, o que é muito melhor. Ele vai, na verdade, com o passar do tempo, ele mesmo, né? Vai se adaptando, vocês vão se conhecendo, porque é uma relação que é mútua, né? Então você está conhecendo o teu novo cãozinho, e o cãozinho também está conhecendo você, a sua família e a sua casa, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. E assim, quando não tá conseguindo, né, vamos dizer, se dar conta, acho que aí contrata um profissional, né, Rafa? Tá aí você pra... Isso é uma possibilidade que sempre deve ser colocada antes mesmo da adoção, né? Encontrar um profissional, conversar com esse profissional, troca mensagem do WhatsApp, Messenger no Facebook, já constrói uma relação com o profissional, porque as orientações já vão trazer benefício já logo na chegada. Você faz esse tipo de consultoria, não faz? Eu trabalho com esse tipo de consultoria, da chegada antes mesmo. Pode ser do filhote, né, para escolha e seleção do filhote, ou para antes mesmo da chegada do cão na residência. A gente já estrutura todo o ambiente, já passa todas essas informações que são importantes. Claro, porque às vezes a gente acha que está acertando e não está, né? Porque Exato. Nem sempre a gente tem que ter um comportamento lógico. Né? A gente tem que ter um comportamento mais para eles que às vezes para nós não é, né? Para nós, não, eu tô fazendo isso, tô acertando. E na verdade não é nada disso que a gente estava pensando. Exatamente. Né? A gente precisa mudar o o prisma para quando a gente está olhando para nossa relação, né, com o cão, e de observar o animal, o que ele realmente é, né? E muitas vezes a gente quer fazer coisas muito humanas, né? Pensando estar fazendo coisas certas. Justamente isso que eu quis dizer. Isso, né? Fazendo coisas humanas, pensando estar fazendo certo, quando na verdade aquilo não tem muita lógica para o cão, né? Então, passar a visualizar as coisas como o cão visualiza facilita muito quando você vai fazer algo por ele, para ele, enfim, para a relação como um todo, né? Isso é mais fácil. Tem então alguma dica a mais, Rafa? Você quer falar mais alguma coisinha com relação a isso? Quer falar assim, então, né, para as pessoas realmente buscarem adotar, né? Eu acho importante falar isso, né? Porque às vezes todo mundo quer um cachorrinho, né, de raça e tal, e eu acho que tem tanto cachorrinho abandonado, né? Então, e assim, o intuito aqui não é, né, falar assim o problema que o cachorrinho adotado vai trazer. Né? Pelo contrário, né? A alegria que ele pode trazer para a tua casa. A adoção ela tem essa vertente de responsabilidade social, né? A primeira coisa é que as pessoas que adotam, elas têm uma percepção de que elas podem melhorar não só a qualidade de vida de um animal que passou por um determinado período de maus tratos, enfim, mas elas também têm uma percepção da sua responsabilidade com relação à sociedade, em como se encontra as questões do bem-estar animal, como se encontra a causa animal, e por conta disso conseguem perceber que muitas vezes
Não que seja errado a compra de um animal, não é isso, mas conseguem perceber que a alegria de se ter um cachorrinho em casa não se está na questão da aquisição dele, da compra dele e quanto que você pagou nele, mas sim naquilo que você constrói com esse indivíduo, né? Então, por conta disso, é muito legal sempre você colocar em pauta a possibilidade de uma adoção e, por consequência disso, o sucesso ele não está ligado a quanto você gastou num cão, mas aquilo que você faz por ele para ter uma relação super harmoniosa e super bacana. O amor que você dá, né? Exatamente isso. Então tá, Rafa, acho que no próximo, né, a gente conversa a respeito de pets que já existem na sua casa, seja um cãozinho ou seja um gatinho, né, e como adaptar a chegada, então, seja do filhote ou do cão adulto, já com esses outros cãozinhos ou gatinhos que já existem na sua casa. Passarinhos ou pets. Passarinhos, pets em geral. Exatamente. Combinado? Combinado. Então certo. tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio do Entre Latidos. O contato do Rafa, meu cão companheiro, vai estar escrito também aqui, assim como o meu. Tá bom? Dá um like se vocês gostaram e até o próximo. Um grande beijo. Tchau.